Olá para você que está acompanhando aqui a tela da Band Paulista. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Está no ar o Band Entrevista. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. E hoje nós estamos recebendo o deputado estadual Tomé Abduche. Falei certo? Falou certo. Porque certo, antes, aqui no começo do programa, até perguntei para não errar. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Band Entrevista. O prazer é todo meu, Tonê. Olha, o senhor é empresário e sempre comentou política, né? O que te fez, de fato, entrar na política? Olha, Tonê, eu tenho uma história de vida muito rica, muito bonita, né? Eu venho de filho de pais imigrantes. O meu pai é sírio e a minha mãe é italiana. E os dois vieram para o Brasil para serem acolhidos, né, nessa terra após minha mãe após a Segunda Guerra Mundial, o meu avô fugindo de guerras na Síria. Então, o Brasil é o país que acolheu minha família. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade como estoquista em loja de shopping. Foi meu primeiro emprego. Eu, aos 18 anos, entrei na Faculdade de Engenharia Civil no Mackenzie, em São Paulo. E eu precisava ajudar meu pai a pagar a faculdade. E eu me vi numa situação de tomada de decisão, porque um emprego formal eu não conseguiria, a faculdade era integral. E o estágio pagava muito pouco, e naquele momento eu resolvi empreender. Eu contratei 2 serventes do meu bairro, 2 amigos que eu tinha, comecei reformando banheiro, hall de entrada, fazendo pintura. Eu sempre fui um grande trabalhador. Acordei cedo, dormi tarde a minha vida toda. E quem acorda cedo e dorme tarde dá certo na vida, né? Eu tenho esse conceito comigo. Pelo menos é o que dizem, né? Aos 23 anos de idade, eu já tinha mais de 100 colaboradores na empresa. E minha empresa cresceu bastante, se tornou uma das principais empresas do Brasil na área que eu sempre atuei, que foi construir lojas e fazer reforma de escritórios, obras corporativas, como nós chamamos. E no ano de 2012, eu tive um momento que tocou muito a minha vida. Eu já contei várias vezes essa minha história. Eu estava entregando cobertores uma madrugada de inverno no Ceasa, em São Paulo. Tem muita gente pobre na rua, dormindo na rua. E o fato de eu ser muito magrinho, eu acabo me sentindo muito mal em pensar que tem pessoas na rua passando frio. Eu estou entregando cobertores, eu entrego um cobertor para um rapaz que pega na minha mão e fala assim: moço, você podia dar mais um para minha menina? Ela está ali, ó. Olha que eu olho para o lado, eu vejo uma menininha de 6, 7 aninhos, ela estava de blusinha de alça, de shortinho, enrolada no jornal. E ela me olhou com os olhos grandes por conta do cobertor, eu comecei a chorar dentro do carro, eu me desequilibrei totalmente, apesar de ser muito equilibrado, aquilo mexeu muito comigo, e ali eu tomei uma decisão que eu não seria mais uma pessoa que reclamaria e que eu faria alguma coisa para ajudar o Brasil a dar certo. Então esse foi o start da minha visão para a política. E o senhor ficou muito atuante, né? Pelo menos o senhor é muito conhecido como um dos deputados mais atuantes, principalmente ali nos bastidores, né? O senhor participou de muitos movimentos aqui no Brasil, um deles, inclusive, até mesmo que antecipou ali o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O que mudou de lá para cá? O senhor acha até que para muita gente no Brasil esse ato foi inconstitucional? Como é que o senhor vê essa ação de lá para cá? O que mudou? Olha só. Quando nós começamos nas ruas lá atrás, nós não tínhamos a compreensão da política no Brasil. As pessoas não entendiam o que era política. Ninguém sabia o que era direita, o que era esquerda, o que era Supremo Tribunal Federal, o que era a TSE, o que eram os 3 poderes com clareza. E um dos grandes objetivos que nós sempre tivemos no movimento, né, que eu comecei participei desde o começo dele, que é o Movimento nas Ruas, foi uma visão de politizar as pessoas. E ao longo desses últimos anos, nós politizamos o Brasil. As pessoas falam de política. O governo passado trouxe mais de 60 milhões de pessoas para serem de direita, conservadores, pessoas que compreendem o Brasil, sabem o que aconteceu com o Brasil. Então mudou que hoje nós temos uma massa muito grande de pessoas que estão inteiradas com a política e que não aceitam que o Brasil volte a ser o que ele foi no passado. E é isso que está deixando a população muito nervosa, muito chateada. Essas ações que vêm acontecendo que estão em desacordo com os anseios da sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouco também de segurança. É um assunto que é muito discutido aqui na nossa região, são as pequenas cracolândias, porque as pessoas têm a noção de que Cracolândia só tem na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Sim. Aqui, pelo menos nas maiores cidades da nossa área de cobertura, como São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, essas pequenas cracolândias já estão pipocando para tudo quanto é lugar. O senhor, como deputado estadual, de que forma que os deputados podem agir e ajudar no combate a essas pequenas cracolândias? Tonei, esse problema de segurança pública é um problema muito sério que nós estamos passando. As nossas polícias, que aliás me orgulham muito, eu tenho muito orgulho da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Civil, das guardas civis metropolitanas de todo o Estado, só que infelizmente eles não têm uma base sólida para poderem trabalhar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar a Cracolândia de São Paulo como exemplo. Nos últimos 30 dias foram presos mais de 1.500 pessoas naquela região. Pequenos furtos, roubo de telefone celular, alguém que está levando droga e outras situações. As pessoas vão
para a cadeia. Ou seja, a polícia trabalha, a polícia prende. O que acontece? 50% dessas pessoas, mais ou menos, são soltas no dia seguinte na tal audiência de custódia. Ou seja, a pessoa vai presa, a polícia faz uma operação, coloca a vida de todo mundo em risco, porque quando você vai prender um bandido, você está pondo a vida das pessoas em risco. E no dia seguinte, essa pessoa é solta e volta muitas vezes ao mesmo lugar para cometer o mesmo crime que ela cometeu no dia seguinte. Eu cheguei a pegar ali fichas de pessoas que foram presas mais de 30 vezes e soltas no dia seguinte mais de 30 vezes. E o que acontece? Das que ficam presas, que são julgadas e condenadas ainda na prisão, no momento da sua condenação, são colocadas no regime aberto ou semiaberto. Ou seja, a grande maioria de quem vai preso volta para as ruas. Se nós não mudarmos as nossas leis de maneira efetiva, de maneira clara, se nós não tivermos em Brasília as pessoas responsáveis, os parlamentares, o Supremo Tribunal Federal, se engajando em mudar a lei, não vai acabar nunca isso. E ainda se fala em você poder transportar um volume de droga maior, né, com essa lei que querem aprovar da descriminalização das drogas. Isso é um grande absurdo. Você imagina só uma pessoa andando com até 60 cigarros de maconha e aquilo ali ser para uso, não ser para você poder estar vendendo. Mas o senhor acha que isso vai sair do papel? Isso deve sair do papel. A sociedade civil ela tem que se organizar para poder colocar uma pressão, porque ninguém aguenta mais. Está todo mundo sendo assaltado, as cracolândias estão aumentando em todo o estado. Então é muito importante que a gente não coloque a culpa na polícia, a gente não coloque a culpa no secretário, não coloque a culpa no governador. A culpa é da lei. O governador Tarcísio de Freitas está trabalhando muito contra isso. O nosso secretário, Guilherme Derrite, também é a mesma coisa. Mas, infelizmente, as leis do Brasil são uma piada. São leis que me parecem que foram feitas para privilegiar quem comete crimes. Eu vou continuar na área da segurança. Isso porque tem outro assunto também que é polêmico. A gente, inclusive, aqui nos programas da Band Paulista já fizemos várias matérias a respeito desse assunto. E esse assunto também divide opiniões, que é a saidinha temporária. O senhor é a favor, contra, por quê? Eu sou totalmente contra. Quem cometeu o crime tem que ficar preso e ponto final. Você imagina uma pessoa que vai presa, muitas vezes na saidinha ela acaba cometendo um novo crime. Tem casos de pessoas que já foram soltas na saidinha, ou seja, saem para a saidinha, cometem crimes, são presas no momento que cometem esses crimes pela polícia, voltam de novo para a cadeia e na próxima saidinha, né, numa outra data importante, volta para a rua de novo. Tem alguns que já mataram policiais, já mataram pessoas, já cometeram crimes extremamente graves. Nos últimos, se eu não me engano, nos últimos 8 ou 10 anos, mais de 100 mil pessoas que saíram da prisão não voltaram depois da saidinha. Como que a gente pode aturar uma situação dessa? Por isso que nós temos que acabar com a saidinha. Bandido foi preso, tem que ficar preso. Tem que parar com essa coisa de dar mordomia para bandido. A gente tem que se preocupar com a população de bem, que infelizmente está apavorada com o que acontece no Brasil hoje. O senhor nunca vai deixar de ser empresário, né? O senhor está deputado. Sim. O que o senhor pôde fazer lá na Assembleia Legislativa que realmente o senhor se orgulha? O senhor falou, não, eu estava fora, estou aqui e consegui fazer algo diferente. Você sabe que essa experiência é uma experiência muito importante, porque a gente não tem muita ideia, né, quando a gente olha a política de fora, como ela funciona internamente. Hoje eu tenho certeza que se pessoas de bem entrarem para a política, a gente muda o Brasil. E aí que eu faço um convite a você, que se você tiver a oportunidade de poder dedicar 4 anos da sua vida para a política, dedique. Porque são bons princípios e valores. É muito fácil mudar o Brasil, é muito fácil tomar boas decisões. Mas, infelizmente, as pessoas que têm a capacidade para isso, têm o coração para isso e acabam não se propondo a isso, abrem espaço para que outras pessoas ocupem esses espaços. E, infelizmente, a maioria das pessoas que vai para a política são pessoas que não vão com a intenção de realmente poder mudar o Brasil. Então, o que eu mais aprendi é a importância de pessoas de bem se candidatarem e entrarem para a política. Agora, dentro da Assembleia, existem muitas coisas que um bom deputado pode fazer. Eu criei processos dentro do meu gabinete, criei políticas de bonificação para quem trabalha mais, eu acabei montando um sistema operacional para poder controlar os pedidos que são feitos para o gabinete, para que eu possa dar uma satisfação para a sociedade. A gente acorda muito cedo, a gente dorme tarde, a gente participa ativamente das comissões, mas o que mais me orgulhou mesmo foi a privatização da Sabesp. A gente conseguiu votar, eu trabalhei muito por isso, a gente sabe a importância da Sabesp, né, dessa ótima empresa para o estado de São Paulo, e como nós não podemos mais permitir que num estado tão rico como São Paulo, as pessoas não tenham água, esgoto dentro das suas casas. Então, essa privatização que, na verdade, mantém a Sabesp operada pela própria Sabesp, com esse dinheiro que vai entrar, vai trazer um benefício para o estado maravilhoso, entre muitas outras coisas que eu acabo fazendo no meu dia a dia. O senhor é a favor da Guarda Municipal Armada? Claro, claro. Como vai ter uma Guarda Municipal sem estar armada? Um policial tem que ter arma, o policial tem que ser respeitado.
E quem afrontar um policial tem que ser preso. E quem apontar uma arma para um policial tem que ser morto. É bom lembrar que nem em todas as cidades, pelo menos a maioria que tem essa guarda, eles não são armados, né? Mas as guardas devem estar armadas. O que um policial faz sem uma arma na mão? O que ele pode fazer? Nada. Nada. Ele passa a ser o quê? Como se fosse um guardinha de rua? Andando o quê? Com um cacetete nos dias de hoje? Ainda mais com essa criminalidade, onde os bandidos estão armados, o volume de armas que estão sendo apreendidas, mas existe também um volume que passa e que está na mão dos bandidos. Então, o policial desarmado não funciona. Bom, nós estamos conversando aqui então com o deputado estadual Tomé Abduch. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele também sobre esse ano eleitoral. Estamos vivendo, já começamos a viver esse ano eleitoral, né, 2024. Todos nós vamos às urnas para escolher principalmente prefeitos e vereadores. Então, daqui a pouco tem mais Band Entrevista aqui na tela da Band Paulista para você. Estamos de volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band Paulista. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Estamos conversando com o deputado estadual Tomé Abduch. Agora há pouco, né, na ida para o intervalo, eu disse que eu conversaria com o senhor sobre esse ano eleitoral, né? Já começamos e o ano já está fervilhando nas principais cidades do interior paulista. O senhor que faz parte de um partido que também é da base de apoio do governador Tarcísio de Freitas, o senhor acha que o papel dele nas eleições desse ano vai ser fundamental? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Nosso governador Tarcísio de Freitas é um grande orgulho para o nosso estado. Pela primeira vez, nós estamos vendo um governador que está preocupado com as pessoas, está preocupado com a segurança pública, está preocupado com gestão, corte de custo, eficiência, que é o que ele tem feito. Nós pegamos um estado numa situação muito complicada. Nós não tínhamos informações, para você ter uma ideia, de quanto o Estado custava. Pensa nisso. Nós não tínhamos o departamento pessoal do Estado. Então, muitas coisas importantes foram feitas ao longo desse último ano e a aceitação do nosso governador, ela é muito alta. E tem uma coisa muito importante, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós temos um apoio, uma frente muito forte para estar ao lado do governador Tarcísio. Então, as coisas que estão sendo passadas para nós propositivas estão sendo praticamente não todas foram aprovadas no passado. Então, o governador se tornou uma grande liderança no Estado. E eu tenho certeza que ele participar ativamente, né, para que a gente possa eleger bons prefeitos, vai trazer o Estado de São Paulo para um outro patamar. Nós já temos o governo num patamar muito bom, agora a importância das prefeituras na mão das pessoas certas, pessoas que trabalhem e entreguem para a sociedade o que a sociedade espera. O senhor que concorreu às últimas eleições teve mais de 220 mil votos, né, quando eleito deputado estadual. Assustou o senhor? Foi uma surpresa ou não esse Brasil dividido ao meio? Olha, foi, não tenha dúvida, né? O Brasil está muito polarizado. Isso é uma coisa, no meu ponto de vista, muito ruim, porque nós somos um único povo, uma única nação, e nós deveríamos ter um pouco mais de união e entender que se o Brasil der certo, ele vai dar certo para todos. Se der errado, ele vai dar errado para todos. O fato dessa desunião ter acontecido nos últimos anos foi o fato, no meu ponto de vista, de os tais progressistas, né, a esquerda, tentar separar o Brasil entre nós e eles, entre negros e brancos, entre homossexuais e heterossexuais. Se criou um desconforto entre as pessoas que está levando o Brasil para um caminho que não é bom, um caminho de polarização. Então, eu espero que a gente possa, nos próximos anos, compreender que nós devemos respeitar uns aos outros, independente do que você é, do que você pensa, mas entender que tem uma nação para ser governada e que ela tem que dar certo e que a gente não consegue fazer trabalho social, não consegue ajudar as pessoas sem produção de riqueza. E quem produz riqueza no Brasil? O empresário, o agronegócio. As pessoas que acordam, que produzem, que trabalham, que pagam imposto. E as pessoas, conforme elas vão ganhando mais, elas vão gastando mais. Ela vai mais no supermercado. Quando ela vai mais no supermercado, toda a indústria em volta dela acaba crescendo. Quando a indústria cresce, o distribuidor cresce. A ponta, que é o varejo, cresce, gera-se mais empregos, os valores de salários aumentam. Com esse imposto que é pago, você tem mais dinheiro para poder investir. Então, o Brasil tem tudo para dar certo. E, infelizmente, essa separação do Brasil, que para mim foi uma coisa proposital, pensada pelos progressistas, que isso acontece no mundo inteiro, é uma forma de simplesmente fazer com que a gente tenha um atraso muito grande no crescimento de qualquer país. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo na grande maioria dos países do mundo. Mas o mundo está acordando, tanto que o Brasil está voltando de novo a ter uma cabeça mais de centro-direita. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse começo de governo do Lula? Péssima. Qual o plano de governo? O que foi feito? São só discórdias, brigas, aumentar o tamanho do Estado
inúmeros ministérios a mais, estamos gastando muito mais do que a gente pode, falta dinheiro. Quando falta dinheiro para pagar a conta, eles pensam que é aumentar imposto. Quando aumenta imposto, o que acontece? A informalidade volta para o país, a instabilidade fiscal ela é muito séria. A maioria dos empresários não tem mais a coragem hoje de estar investindo no Brasil, está com medo do que vai acontecer no futuro. E vejam só, é importante a gente lembrar aqui que no começo do governo, eles estouraram o teto de gastos e aprovaram um valor de 200 bilhões de reais. Você se recorda disso? Sim. Olha só, esse dinheiro hoje, ele está indo para poder manter aqueles 600 reais de ajuda mensal que foi colocado lá atrás na pandemia. E esse dinheiro, ele entra na veia, ou seja, isso aí faz a economia rodar. Esse dinheiro vai acabar agora no final do ano. E não há mais dinheiro para continuar com isso. Ano que vem, a gente tende a ter uma grande recessão no Brasil. Isso vai acontecer, é fato. A única forma de evitar isso é enxugando o tamanho do Estado, é evitar gastos, é conseguir contratar as coisas com mais eficiência, com um preço menor, é entregar alguma coisa melhor para a sociedade. Você não consegue equilibrar a economia, você não consegue baixar a taxa de juros sem que haja equilíbrio fiscal e segurança jurídica. E agora com a saída do Banco Central, do Roberto Campos, que vai acontecer até o final do ano, eu fico aqui muito apreensivo de quem vai entrar lá. Porque a intenção é baixar a taxa de juros na canetada. E o que acontece quando se baixa juros na canetada? Você aumenta a inflação, a ponta começa a não conseguir mais comprar o arroz, o feijão, o gás. Então imaginem só para onde nós estamos indo com esse governo. Um governo de recessão, um governo de condutas totalmente inapropriadas, um governo que não valoriza a família tradicional, que é a base de um país saudável, é família, é pai, é mãe, é filho, é respeito. Eu estou muito assustado. O senhor falou muito em polarização. O senhor acredita que as eleições municipais deste ano também podem provocar isso aqui no Estado? Eu entendo que é o que eles querem, é o que a esquerda quer, essa polarização. Eu espero que não. Mas vamos ver, por exemplo, São Paulo. São Paulo teremos, com certeza, uma eleição polarizada. Teremos uma eleição novamente que vai ser pautada em polarização, né? A direita extrema com a esquerda extrema, aquelas discussões que não são legais. A direita, para mim, que é onde eu me encontro, ela é extremamente responsável, séria, eficiente. Agora, quando a gente olha para aquele extremismo de invasão de propriedade privada, de desrespeito, né, de perder princípios e valores, de achar que bandido não tem que ir preso, aí realmente eu me assusto. E essa polarização eu creio que vai acontecer sim, ainda nessas eleições aqui no Estado. O senhor ainda tem mais 2 anos e meio, né, como deputado. Sim. O que ainda é a sua principal meta até lá? Olha só, eu sou muito preocupado com o empresário. Porque o que eu entendo? É o empresário que é o gerador de riqueza. E sem a geração de riqueza, como eu falei agora há pouco, a gente não consegue ter dinheiro para fazer trabalho social. Então, ou seja, o que é o fim, né, do que eu enxergo na política? É fazer o trabalho social, é dar oportunidade para as pessoas, é melhorar a educação, é melhorar o padrão de vida das pessoas. Só que para eu poder chegar aqui, nós temos que chegar à riqueza. E a geração de riqueza vem da onde? No empresário poder ter a oportunidade de trabalhar sem tanta burocracia, sem tanta preocupação. Eu fui empresário a minha vida inteira, eu montei minha primeira empresa aos 18 para 19 anos de idade. E ali eu percebi o quanto é difícil você empreender no Brasil. O quanto é complexo as taxas tributárias, o que você tem de burocracias em volta de tudo isso, que tiram a sua atenção do teu próprio negócio para você ficar tratando de burocracia o tempo todo. Então, o meu grande papel é ajudar o empresário brasileiro para que ele gere riqueza e com essa riqueza gerada a gente possa fazer trabalho social, tirando as pessoas da miséria e dando a oportunidade que elas possam andar com as suas próprias pernas. E aí também passarem a gerar riqueza e o país inteiro crescer, que é como a gente vê na maioria dos países capitalistas que deram certo no mundo. A gente, inclusive, trouxe uma reportagem ontem aqui nos programas da Band Paulista pegando como exemplo a cidade de Araçatuba, que teve uma alta de quase 96% nas exportações. Falando agora do homem do campo, o que o senhor pretende fazer? De que forma que é possível ajudar ainda mais o homem do campo para que ele saia desse sufoco? Olha, o primeiro ponto é a gente garantir que não hajam invasões de terras no nosso estado. Esse movimento MST é um movimento terrorista, um movimento que, infelizmente, tira o sossego das pessoas. O produtor rural é o orgulho da nossa nação. São aqueles homens que acordam cedo, que trabalham, que colhem o fruto de tudo que eles fazem. E necessitam ter uma iniciativa do governo muito forte para que possam produzir. Veja só, ano passado, nós crescemos algo na casa de 3%. Não sei se vocês sabem, mas 2% do crescimento veio por conta do quê? Do agronegócio. O agro movimenta o Brasil, o agro tem que ser respeitado. E o que a gente vê no governo federal? Somente críticas, ataques. Não se preocupam com invasões de terra, muito pelo contrário. Me parece que eles incentivam que isso aconteça.
Quando a gente fala de reforma agrária, a gente tem que olhar um pouquinho para trás e entender o que foi feito nos últimos anos. No período dos governos Lula, Dilma, foram entregues algo na casa de cento e poucos mil títulos de terra. Veja só, neles que se dizem, né, as pessoas que querem ajudar essas pessoas a terem um pedaço de terra. Já no governo passado, que foi o governo do presidente Bolsonaro, nós entregamos mais de 400 mil títulos de propriedade, a grande maioria ainda para as mulheres. E de que forma foi feito isso? Da maneira correta, via INCRA, entregando o papel, a propriedade. Se eles continuassem simplesmente o mesmo programa que foi feito lá atrás, em mais ou menos um ano e pouquinho, eles acabariam com o problema da reforma agrária. Eles fazem isso? Não fazem. O que eles querem? Eles querem causar confusão, eles querem aterrorizar a vida das pessoas. E o pior de tudo isso, se utilizam da simplicidade, da pureza dessas pessoas pobres que estão precisando, que são totalmente enganadas a se colocarem numa madrugada com um pedaço de pau na mão, com uma pedra na mão, para invadir uma propriedade privada. E lembrando que lá do outro lado tem um dono, uma pessoa que lutou para aquela terra e também está aterrorizado. Isso pode causar uma tragédia no Brasil e não leva nada a lugar nenhum. Então nós temos que valorizar o agronegócio e não permitir que essas invasões de terra aconteçam mais no nosso estado, como está acontecendo, hein? Deputado, a gente está chegando ao fim de mais um Band Entrevista. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando o programa. Acreditem no Brasil. Esse país aqui é o país onde eu nasci, é o país onde eu conquistei tudo que eu tenho, é um país que acolheu a minha família e é o país onde eu quero morrer. E eu tenho certeza que esses mais de 60 milhões de brasileiros politizados, de direita, família, trabalhadores, que amam essa nação, que amam essa terra, vão conseguir trabalhar para trazer esse Brasil de volta para mãos das pessoas de bem. Pessoas, eu não estou aqui dizendo ideologia não, eu estou falando pessoas que têm um coração, que entendam o que é uma nação e como ela pode dar certo. Acredita no Brasil. Deputado, obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado. Prazer enorme. Aqui do Band Entrevista. E para você que esteve nos acompanhando até agora, obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente se vê. Um abraço.